Fala galera, beleza? Começando aí mais uma aula de Sociologia, começando aí o segundo bimestre. E nesse segundo bimestre queremos aí refletir um pouquinho sobre esse tema da antropologia cultural. O que é pensar então sociologicamente, né, a cultura? Então é sobre esse assunto que se debruça a antropologia, de modo especial a antropologia cultural. Vamos junto então descobrir um pouquinho o que as sociedades nos falam, nos dizem nas suas várias manifestações culturais. Vamos junto aí, moçada, vamos junto. Então, começando aí nossa reflexão sobre cultura, as faces da cultura, temos aí nesse slide duas fotos bem curiosas, né? Na foto acima, nós temos aí uma manifestação de um grupo de turistas na África. Eles estavam indo, inclusive, eu fui pesquisar sobre a foto, estavam indo ver um outro evento que estava acontecendo na região. Aí se depararam com duas crianças, né, brincando aí na areia, e aí todo mundo parou para tirar foto das crianças, né? Uma foto curiosa, né? É um monte de pessoas aí brancas, né? Parece que são turistas europeus, deparado aí com duas crianças negras na África, o que não deveria ser tão assustador assim, porque afinal de contas a população lá de maioria é negra, mas a foto mostra isso, né? Esse estranhamento diante da cultura do outro, certo? Embaixo a foto inversa, é uma foto na Índia, né? Um grupo de indianas também espantadas ou estranhando, né? A presença de uma criança branca, então aí é o contrário. Então aí os nativos, né? Os autóctones, não é isso? Se deparando aí com a presença de uma criança. Então, percebam que a cultura é algo que nos toca de maneira especial, certo? Vamos então dar um passo adiante aí. Primeira coisa, o que a gente considera como cultura? A gente costuma falar aí uma pessoa culta, aquela pessoa que estudou bastante, que fez faculdade, que fez pós-graduação, mestrado, doutorado. Nossa, é uma pessoa culta. Seria isso então que representa a cultura? O acúmulo de conhecimento, né? Esse quantidade de tempo estudando numa escola, faculdade, né? Outras pessoas consideram como cultura aquela expressão mais acabada, mais erudita. Alguns falam de cultura clássica, mas na verdade a expressão seria cultura erudita. Então, música clássica, erudita, tocada por orquestras, balés, sinfonias, teatro. Isso representaria então a cultura? Né? O que a gente pode dizer a respeito disso? Então, como eu já mais ou menos ventilei aí, nós temos essas duas expressões, né? A cultura chamada erudita, né? E a cultura chamada cultura popular. E quando a gente fala de cultura erudita, não raro a gente quer denominar um tipo de cultura superior. Nossa, eu estou ouvindo Mozart, Bach, Beethoven. Então, eu fui numa apresentação de Richard Wagner. Foi uma apresentação de cultura erudita. Sou uma pessoa superior, acima das outras pessoas. E um baile funk numa periferia, uma apresentação de música popular num bairro, de uma cidade pequena, de uma cidadezinha num bairro menos nobre, seria considerada então como uma cultura popular, portanto, menos importante, menos acabada. Então, essas duas compreensões de cultura são duas formas bastante populares, mas eu diria equivocadas do ponto de vista antropológico. Duas formas bastante preconceituosas até, tá bom? Do ponto de vista antropológico, então o que seria cultura? Cultura é
tudo aquilo, todo aquele conjunto de comportamentos, crenças, representações, costumes que nós, seres humanos, criamos, né? Quando a gente cria um cinzeiro, aquilo é um elemento de cultura. Quando eu toco um instrumento, seja ele de corda, de percussão, de sopro, aquilo é cultura, não importa qual seja o instrumento. Quando eu faço um desenho, seja na parede de uma caverna, seja num quadro, seja no computador, aquilo é um elemento cultural. Então, a cultura é aquilo que nos permite não apenas sobreviver, né? Não apenas nos adaptar ao meio, mas nos enxergar, nos perceber nesse meio, transformar o meio em que vivemos, dar significado, dar sentido a ele. Então, a cultura de um povo não é algo natural ou pré-existente. Não existe uma cultura que exista em algum lugar e sempre tem existido. Os japoneses sempre foram assim, os africanos sempre foram assim, os esquimós sempre foram assim. Não, não, não. A cultura ela é constituída geograficamente, historicamente e eu diria ainda que não é só de maneira estática, ou seja, ela não é feita, criada e ali permanece. Ela é feita, criada e se transforma. A cultura é dinâmica. Ela está em constante transformação porque a sociedade está em constante também questionamento do seu papel, do seu lugar no mundo. Então, toda vez que os povos se enxergam de maneira diferente, eles também produzem culturas diferentes. Então, para muitos antropólogos, a cultura é um aspecto central que nos diferencia dos animais, né? Dos outros animais. Que o animal vive um mundo imediato, um mundo que não passa por mediações. É o mundo do fato, é o mundo da coisa. E a cultura não é um estado imediato, é um estado mediado. Então, mediato, né, em latim. Então, o que é isso? É a gente dando significado para aquilo, né? Um pauzinho pode representar ali apenas um galho, pode representar para nós um instrumento, pode representar para nós a representação de uma divindade. Então, a cultura, ela entra como um filtro que nos permite perceber e tomar consciência do mundo. Nos dá posse, nos dá capacidade de pensar esse mundo. Por isso que nós dizemos que os seres humanos são os únicos que têm cultura, uma vez que são os únicos que têm consciência dos seus comportamentos e pensamentos. Professor, é claro que outros animais vivem de maneira elaborada, transformam o meio em que vivem, né? Outros animais, eles conseguem se organizar de maneira bastante complexa, né? Algumas espécies de animais, tais como formigas e abelhas, elas se organizam em sociedade, mas elas não produzem cultura, né? Embora ali haja divisão do trabalho coletivo, essa divisão ela ocorre graças a instintos biológicos. Não é uma função consciente, né? Não é uma produção. Vamos, abelhas, inventar um método para armazenar o nosso mel. Vamos criar, então, aí favos de mel. Não. A abelha produz essas representações, a abelha produz essas formas de convivência de maneira biológica. Está inscrito em seu DNA, por assim dizer. Certo? Aqueles filmes da Disney, né, que mostram lá, eu gosto daquele exemplo de filme chamado Formigas, Ants, que mostra duas formigas querendo trocar o seu lugar, trocar o seu papel na sua sociedade. A formiga operária quer ser guerreira e a guerreira quer ser operária. Isso jamais existiria num formigueiro, porque as formigas nascem com seus papéis
digamos assim, pré-determinados, né? Há um determinismo biológico nesse aspecto. A gente pode começar a olhar para algumas espécies e a gente percebe de repente que algumas coisas podem estar mudando. É o que dizem alguns estudos, né? Eu pesquisei aí esse tema e vi que lá na BBC, essa agência de Londres, eles então publicaram um artigo lá em 2015 de alguns macacos, né, alguns primatas, que estariam entrando, por assim dizer, na sua idade da pedra. Ou seja, estariam aí então começando uma ruptura, uma mudança de estado, né? De um estado simplesmente imediato, né? Para um estado mediato, ou seja, através de certas representações. Vamos ver isso, então, essa matéria. Nas florestas brasileiras, nas matas da África Ocidental, nas praias da Tailândia, arqueólogos têm descoberto impressionantes ferramentas feitas de pedra. Não é o resultado da habilidade manual que as torna especiais. Na realidade, um leigo pode até ter dificuldade de identificá-las como ferramentas. Elas tampouco chamam atenção pela sua idade, já que parecem datar da mesma época que as pirâmides do Egito, e não da pré-história. Mas esses artefatos que foram encontrados, não pela sua idade, não pela sua localização, eles chamam atenção por um outro motivo. Parece que eles foram então fabricados por espécies de primatas, chimpanzés e macacos, né? E os locais onde foram encontrados são a base de uma novíssima área da ciência, a arqueologia dos primatas. Então, é possível que os primatas estejam passando aí, dando esse salto cognitivo de viver desse mundo apenas do mundo da natureza para o mundo do símbolo, da cultura. Tudo é possível, né? Mas ao que parece ainda estão bastante longe, né, desse mundo dito cultural. Vamos esperar aí o futuro, o que ele nos reserva. Mas enfim, o que nós queremos determinar como cultura é justamente essa produção que nos distancia do mundo natural e nos coloca num universo chamado de simbólico, um universo das representações. Essa imagem eu acho ela sensacional, ela é muito bonita e muito crítica, né? Então, quais seriam então as origens da nossa cultura, da cultura em geral? Temos aí uma primeira reflexão, que é a chamada teoria do ponto crítico, desse pensador Alfred Kroeber, não sei direito como pronunciar esse nome, mas esse cara teria sido um dos primeiros a refletir sobre a origem da cultura. E ele defende o quê? Ele defende que a cultura ela aconteceu de forma repentina, né? Ainda que por meio da modificação, ainda que pequena, do equipamento biológico do ser humano. Ou seja, a gente teria num momento repentino saído do estágio pré-cultural, pré-histórico, para um estágio em que nós passamos a representar o mundo, a criar cultura, certo? Isso teria propiciado, em seu último estágio, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, como a comunicação, o aprendizado e a abstração. Lembrando que habilidades cognitivas são aquelas habilidades que nos permitem o conhecimento, nos permitem pensar o mundo. Essas habilidades, então, representariam um salto qualitativo sem precedentes, ou seja, nunca teria havido isso na história. E de repente o ser humano dá esse salto, né? A chamada revolução cognitiva teria acontecido de repente. Então, a partir desse momento, o ser humano teria criado seu próprio processo evolutivo, na medida em que passou a modificar a natureza, para assegurar sua sobrevivência e garantir sua comodidade. Fazendo o quê?
gerando fogo, criando ferramentas, abrigo, vestimenta, meios de transporte, comunicação, para melhor se adaptar às condições ambientais. Então seria um salto evolutivo, segundo Alfred Kreber. Porém, essa corrente de pensamento da antropologia, ela é bastante questionada, né? Parece que, na verdade, nunca houve esse salto repentino, né? De um estágio pré-civilizatório, pré-cultural, pré-histórico, para um estágio cultural, civilizatório e histórico-social, né? Parece que, na verdade, o que nós tivemos foram várias manifestações, vários progressos, né, contínuos e de forma lenta, gradual, certo? De modo que, às vezes, o nosso processo biológico veio depois do processo cultural. E vou dar um exemplo no próximo slide. Por exemplo, alguns estudos indicam que o Australopiteco africano, né, um dos nossos ancestrais aí, embora tivessem um cérebro correspondente a 1/3 do nosso, né, 1/3 do Homo sapiens, ou seja, o nosso cérebro seria 3 vezes maior do que desse Australopiteco. Então, mas esse ancestral já manufaturava objetos, ferramentas de caça, o que demonstra já uma habilidade de produzir elementos culturais, né? Então, a cultura foi anterior ao desenvolvimento biológico, né? Aquilo que os sapiens souberam desenvolver muito bem, o Australopiteco já havia, né, alguns elementos culturais, embora não tão, 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 tão próprios, tão desenvolvidos como o do Homo sapiens, mas já havia. Então, a conclusão a que chegam os antropólogos é que a cultura seria então esse elemento essencial que nos permite considerar-nos seres humanos, elemento primordial para nossa humanização, né? Aquilo que nos diferencia e nos distancia de outros animais, certo? A forma como nós modificamos o meio ambiente, como nós transformamos, nos adaptamos, né, a novas situações, não é isso? Ao frio, ao calor, ambientes mais úmidos, mais secos. Nós construímos casas, roupas, barcos, ferramentas, o que nos permitiria uma adaptação rápida e fácil às diversas manifestações da natureza. Por isso, cultura. Um antropólogo, então, aí, belga, né? Claude Lévi-Strauss, ele é conhecido, famoso, porque ele trabalhou aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Ele foi um dos fundadores aí do curso de Ciências Sociais, né? Da Antropologia na USP. E famoso também pela roupa, né? A Levi's leva o seu nome, né? De Lévi-Strauss. Portanto, o que defende esse antropólogo que estudou bastante as várias culturas mundiais, estudou também os índios brasileiros, né? Sul-americanos, não é isso? O que fala esse antropólogo? Que a cultura ela é uma das coisas que nos caracteriza como seres humanos através da criação de regras, né? A cultura então teria surgido no momento em que o ser humano passou a estabelecer as primeiras regras sociais. Por exemplo, o incesto, né? Definido por Lévi-Strauss como uma das primeiras regras que o ser humano acaba produzindo, e isso é de maneira quase que geral, né? Nós não conhecemos hoje nenhuma sociedade humana que permita o incesto. O incesto, que é essa relação, né, marital, essa relação sexual entre familiares próximos, pais e filhos, entre irmãos, né, entre avós. Então, essa relação próxima, né, entre familiares, ela parece que ela é um padrão em todas as sociedades já estudadas pela antropologia. Nenhuma sociedade, até hoje, do que temos notícia,
permitiu ou aceitou a lei do incesto. O incesto sempre foi proibido em todas as sociedades. Esse outro pensador, né, esse outro antropólogo, Leslie White, falecido em 75, da década de 80, ele então defende que a cultura ela vem da nossa capacidade de gerar símbolos. Símbolo, então, é todo esse aspecto imaterial e abstrato que nós usamos para codificar e pensar o mundo. A linguagem é um símbolo. A linguagem não nasceu com o ser humano. Nós criamos, né, fonemas, escritas, imagens. Então, a linguagem é um elemento simbólico, a vestimenta, outros símbolos materializados como a cruz, né, que algumas religiões utilizam. Vamos dar alguns exemplos, né? A cruz é um símbolo multifacetado, né? Nesse nosso slide, olha só, a cruz aqui pode representar então uma religião, né, como a religião cristã, pode fazer menção a um hospital, não é isso? Pode também ser uma placa de trânsito, a bandeira de um país. Então a cruz, esse mesmo símbolo, ela pode representar um número muito grande de, de representações, né? Então ela pode dar à luz muitas ideias, né? O mesmo símbolo pode trazer muitos significados diferentes. Isso, então, demonstra a força e a importância da cultura como um elemento civilizador, um elemento humanizador. Galera, estamos aí avançados já no nosso tempo. Agradeço a atenção de todos aí. Então, guardamos ainda algumas reflexões sobre cultura de alguns outros antropólogos para a nossa próxima aula. E aí vamos começar a pensar outros temas relacionados à cultura, certo? Então, aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Uma boa semana. Um grande abraço a todos e a todas.